Bom dia, galera. Aqui é o professor William, mais uma vez, com as aulas de História para os alunos do oitavo ano da Escola Municipal José Júlio Martins Batista. E hoje nós vamos ver o tema Liberalismo Clássico na semana 2 das aulas à distância por conta da pandemia do coronavírus, ok? Galera, nós conhecemos na aula anterior o Iluminismo, corrente filosófica iluminista. Nós vimos, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau e o Contrato Social. Nós vimos, por exemplo, Montesquieu e o Espírito das Leis. Nós vimos, por exemplo, Voltaire, tá? Mas hoje nós iremos nos voltar para a economia iluminista, a economia influenciada pelo iluminismo. E com ela, você pensa, obviamente, em Adam Smith e a riqueza das nações, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender hoje o que foi o liberalismo, tá? Mas antes de começar essa aula, eu quero levantar com vocês alguns questionamentos que serão respondidos no decorrer do tema de hoje, tá? Primeiro, o que gera a riqueza de uma nação? O que transforma um país em país rico, né? Como um país se transforma em rico, o que gera essa riqueza? Outra pergunta: qual o limite da intervenção estatal em tudo? Na economia, em nossa vida? Tem limite ou não há limite? Tá? Como a economia se movimenta? Como ela se movimenta? Ela deve ser direcionada ou ela se movimenta sozinha? É um ser autônomo a sociedade. Beleza? Então, galera, nós vamos ver hoje aqui como cada um desses autores, principalmente o Adam Smith, responde a essas questões. Ok? Para começar aqui, pessoal, os objetivos principais da aula são entender o que é o liberalismo, vamos diferenciar o mercantilismo do liberalismo, e vamos conhecer as ideias de Adam Smith. Beleza? Vai lá, galera, para começar aqui. O liberalismo é um pensamento econômico que surge na Europa do século XVIII. É profundamente influenciado pelo iluminismo e surge como uma crítica à economia mercantilista e os ditames, as ordens do Estado, as intervenções do Estado na economia. Ok? Então, pessoal, o liberalismo vai surgir como uma crítica a algo que existia antes dele. Nós vamos conhecer isso aí, tá? Seria uma diferenciação entre uma economia voltada para os interesses da burguesia e uma economia voltada para os interesses da nobreza, tá, pessoal? Vamos ver primeiro aí o que é o tal do mercantilismo, tá? Esse período do mercantilismo também é conhecido como capitalismo mercantil, ok? O mercantilismo, pessoal, nada mais não era uma escola econômica. Era um conjunto de ideias e práticas econômicas que eram predominantes na Europa entre os séculos XIV e o século XVIII. Tem a ver aí, pessoal, com as grandes navegações. Está dentro do contexto das grandes navegações. Beleza? As principais características do mercantilismo são intervenção estatal na economia. O rei, né, dava os ditames à economia, o que ele queria que acontecesse. Ele intervinha prontamente na economia. A economia ia ao sabor dos seus interesses. Tudo bem? Segundo, taxação alfandegária para proteger a produção interna. Galera, o que é taxação alfandegária? Quando um produto vem de fora, para entrar no meu país, ele tem que pagar o imposto. Mas por que isso? Mas por que isso, professor? Para proteger a produção interna. Para que o produto que vem de fora não consiga competir com o produto que há de dentro, para proteger o quê? As manufaturas locais, ok? Eles desestimulavam as importações, a compra, e estimulavam a exportação. Ou seja, é melhor vender do que comprar. Beleza? E para isso, eles sempre tentavam manter a balança comercial favorável, ou seja, vender mais de para fora do que comprar, exportar mais do que importar. Beleza? E o grande trunfo é o seguinte: neste período do mercantilismo, a nação mais rica seria aquela capaz de acumular o maior número de metais preciosos. É uma política econômica chamada de metalismo. País rico é país com ouro. Ok? Continuando, pessoal. O mercantilismo foi predominante, tá? Ele foi avançando. E no século, mais ou menos, século XVIII, surge a primeira escola econômica científica, que são os fisiocratas, tá? Não dura muito,
não dura muito tempo, são cerca de apenas 30 anos aí na atividade, tá? Não é implantada, mas ela vai criar as bases, porque o Adam Smith vai ler os fisiocratas, vai criar as bases para o surgimento do pensamento de Adam Smith. Os fisiocratas são o chão que vão fundamentar o pensamento do liberalismo, ok? Galera, o que acontece? Seu principal pensador foi o francês François Quesnel, e ele defendia, prestem atenção, a economia entendida como organismo regido por leis naturais próprias. Ou seja, não era mais necessária intervenção do Estado na economia. A economia funcionaria como um organismo natural, regido por suas próprias leis. Então os seres humanos não tinham que intervir. Ok? Galera, preste atenção. Para os fisiocratas, a agricultura, a terra, e não o ouro era a fonte de toda a riqueza humana. Beleza? Olha aí diferenciando. Mercantilistas, ouro. Fisiocratas, a terra. Beleza? Eles tinham, pessoal, os fisiocratas, em sua maioria eram franceses, eles tinham uma expressão francesa que dizia laisser faire, não sei pronunciar isso aí, né? Deixar e fazer, deixar e passar, tá? O que é isso, galera? É o seguinte, lembram-se que os mercantilistas colocavam taxas para os produtos exportados e importados que entravam no seu país? Então, para os fisiocratas, o governo não deveria intervir na economia e tudo que fosse produzido, tudo que fosse feito, deveria ser poderia se exportar sem taxação. Deixe fazer, deixe passar. Beleza? Eles eram contra as tarifas alfandegárias. Ok, pessoal? E imbuído desse pensamento dos fisiocratas e do iluminismo, surge o nosso filósofo da vez, o nosso querido Adam Smith. Beleza? Galera, o Adam Smith, ele produziu várias obras, ele era um economista escocês, e publicou em 1776 sua maior obra, intitulada A Riqueza das Nações. Ele é considerado o pai da economia moderna, ok? E sua obra, pessoal, tem como principal trunfo fazer uma grande crítica ao mercantilismo. Então, Adam Smith bebe da água dos fisiocratas, bebe da água do iluminismo e faz uma crítica à economia dos nobres, economia mercantilista, metalista, etc. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Quais são as principais bases? Não vou esgotar aqui, porque é uma aula para o 8º ano. Quais são a principal linha de pensamento do liberalismo clássico, ok? Colocado aqui no livro A Riqueza das Nações. Galera, primeiro, olha interessante. Adam Smith diz o seguinte: não é a quantidade de ouro que faz um país rico. Não é a quantidade de terras que faz um país rico. É sim o trabalho. A origem de toda a riqueza é o trabalho. Olha que interessante, galera. E ele também, pessoal, defende o quê? A divisão do trabalho como elemento de aumento da produtividade, pessoal. Pessoal, é o seguinte, rapidão. Ele usa como exemplo a produção de pregos. Se eu fosse fazer um prego hoje, eu sozinho na minha casa com as ferramentas, eu no máximo conseguiria fazer um prego, nenhum, tá? Eu fazendo um prego desde o início até o seu final, eu não conseguiria terminá-lo. Só o que acontece? Adam Smith percebeu que algumas manufaturas que existiam naquela época dividiam o trabalho. Um trabalhador fazia a ponta, outro trabalhador colocava a cabeça no prego, outro limava, e era dividido em várias pequenas etapas de produção de prego. Então, o que poderia ser feito, 100 pregos, dividindo o trabalho humano, cada um fazendo um pedacinho, cada um se especializando um pedacinho, rapidamente poderia se produzir muito mais pregos do que anteriormente. Vou mostrar para vocês um vídeo aqui, pessoal, rapidão, de como funciona a divisão do trabalho hoje. Claro, não é prego, peguei um vídeo na internet, mas é uma fábrica de produção de tablets chinesa, tá? Vamos prestar atenção aqui. Olha a divisão do trabalho, pessoal. Cada um fazendo um pedacinho do tablet. Olha lá, não é uma pessoa que faz o tablet inteiro do começo ao fim. Cada um vai fazer um pedacinho desse tablet. E vai pôr na esteira e o outro vai fazer outro pedacinho. Olha que interessante. É uma linha de produção, né?
Olha lá, essa mulher ela tem o trabalho de soldar esse componente. Ela solda esse componente. O outro ali, ó, não solda mais. Pode ver que ela não está com tela de solda na mão. Ela faz outra tarefa. Ela só encaixa ali, ó, o plastiquinho e cola. Cada um faz uma função, pessoal. Isso é a divisão do trabalho defendida por Adam Smith. Isso aumenta demais a produção, pessoal. Aumenta muito a produção. Assim, a produção feita dessa forma, ela produz muito mais do que uma pessoa, um artesão fazendo tudo do começo ao fim. Ok? Tá bom já? Olha lá. Então vai lá, pessoal. Outra característica do pensamento de Smith é a defesa chamada mão invisível da economia. Para ele, pessoal, o Estado não deveria intervir na economia, pois a economia possui leis próprias e ela se autorregularia de acordo com as leis da oferta e da demanda. A economia, pessoal, não precisa da mão do rei para agir. Ela precisa do quê? Ela precisa da mão invisível dela. Ela possui suas próprias leis. Influência dos fisiocratas, ok? Pessoal, então o Estado serviria para quê? Para Smith, apenas para garantir as liberdades individuais e a propriedade privada. Beleza? Outro pensamento interessante de Adam Smith é o pensamento do alto interesse, tá? Para ele, pessoal, não vou ler bem o que está escrito ali, tá? Não é da benevolência do padeiro, do açougueiro, do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu alto interesse. Ou seja, ninguém, quando produz alguma coisa, está pensando no coletivo. O padeiro não produz um pão pensando, vou fazer um pão para alimentar o coletivo. Ele faz o pão para vender. Ele produz o pão de acordo com os seus próprios interesses. Mas é o fato, segundo Smith, que vários interesses, em uma sociedade, cada um com seus próprios interesses, acaba suprindo o interesse de todos. Ok? Continuando, pessoal. Aqui eu tenho um mapa mental sobre liberalismo, beleza? Que vou passar para vocês depois. Quem quiser dar um print na tela aí, fique à vontade. E, pessoal, vocês não podem esquecer, tá? O liberalismo surge como uma crítica ao mercantilismo. O mercantilismo tem como principal peça o metalismo, a intervenção do Estado na economia. E os fisiocratas, a riqueza vem da terra. E o liberalismo tem como principais temas aí a mão invisível e o trabalho como fonte de riqueza. Essas são as questões. Pessoal, um beijo para vocês. Até a próxima. Fiquem com Adam Smith.